A gente vai falar agora sobre esporte. Recebo aqui com muito prazer meu xará João Vanderlei, pela primeira vez juntos no jornal. Juntos no estúdio, né, João? João, me conta aí, Parazão, né? O que é que você traz pra gente? Bom dia para você, João. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente vai falar dos jogos dessa última rodada, que foi bastante emocionante, com definições nos minutos finais das partidas. Vamos começar pelo Parque do Bacurau, lá em Cametá, porque o Clube do Remo acabou sofrendo a primeira derrota no Parazão. E, apesar do resultado negativo contra o Mapará, os azulinos mantiveram a primeira colocação e vão decidir a vaga nas semifinais em casa. Carnaval em Cametá foi longo, ainda mais depois dessa vitória para o time da casa. Vamos ver. Já classificado para as quartas de final do Parazão, o Remo entrou em campo no Parque do Bacurau para enfrentar o Cametá. O Mapará brigava por uma vaga para a próxima fase e, ao mesmo tempo, contra o rebaixamento. Logo aos 6 minutos de jogo, Adailton tentou surpreender o goleiro João Manuel. Adailton queria mesmo resolver de fora da área. O Remo levou mais perigo nesta cabeçada de Maxwell, que o goleiro do Cametá defendeu. Adailton deu essa caneta no adversário e, na saída de João Manuel, desperdiçou a chance de abrir o placar para o Remo. Jaderson lançou Adailton, mas o goleiro do Mapará chegou primeiro. Jaderson apareceu novamente nesta cobrança de falta. Já nos acréscimos do primeiro tempo, foi a vez de Erlon, do Cametá, arriscar de fora da área, mas Léo Lang foi buscar. No início do segundo tempo, Fidel deu 2 cortes em Alvarinho e fez um golaço. 1-0 Cametá. E o Cametá se animou. Daniel GTA quase marca o segundo. Daniel GTA estava mesmo querendo aumentar o placar para o Cametá. Emerson teve a chance de marcar o segundo do Cametá, mas foi travado por Lucão. Adailton tentou de cabeça, mas João Manuel estava bem colocado. O Remo seguiu atrás do empate, mas o gol não saiu. E o Leão acabou perdendo o jogo por 1-0 e a invencibilidade no Parazão. Uma partida extremamente aplicada taticamente, tá? Onde nossos jogadores tiveram essa obediência tática e nós conseguimos sair daqui com resultado positivo. O Remo perdeu o jogo e a invencibilidade no Campeonato Paraense, mas terminou a primeira fase na liderança e com a melhor campanha. Os azulinos terão ainda a vantagem de decidir em casa uma vaga para a semifinal do Parazão. Agora é trabalhar essa semana, né? Utilizar os atletas do G1 que a gente acabou optando por não dar descanso, mas um trabalho de força e potência para eles, para a gente fazer um jogo perfeito. A gente sabe que agora é mata-mata e mínimo de erro possível. O Clube do Remo não podia mais ser alcançado, já estava classificado, primeira colocação garantida, mas o que preocupa, principalmente o time azulino, é a atuação. O Clube do Remo muito pobre ontem em criação ofensiva. A gente vê algumas oportunidades criadas pelo time azulino, mas a maioria delas em chutes de fora. Essa única oportunidade foi em bola parada também, mas com bola rolando, mesmo com a qualidade do gramado lá no Parque do Bacurau não sendo muito boa, foi mais um jogo em que o time azulino sofreu para criar oportunidades, né? Então, o Clube do Remo agora vai tentar se refazer para tomar esse caminho aí nas quartas de final. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai passar os confrontos, mas o time azulino precisa abrir o olho, até porque as quartas de final são apenas em jogos únicos. Para o Cametá, fica a festa, né? Porque precisava da vitória para classificar. Se tivesse empatado o jogo, ia precisar de outros, com outras combinações, né? Acabou perdendo a vaga ali logo no restante da rodada, mas conseguiu uma vitória diante do Clube do Remo, que com certeza fez o carnaval local ficar um pouco mais especial. E também tem o Paysandu, João, porque ontem também o Paysandu recebeu o classificado Castanhal, duelo de 2 equipes que já estão garantidas na próxima fase, mas também brigavam para manter as suas posições, conseguir a melhor posição possível na tabela. E o Paysandu venceu o Japim por 2-0, vamos ver como foi. Foi no Mangueirão. Vamos começar então o bloquinho aqui no Vale do Bagaço. Antes da bola rolar para Paysandu e Castanhal, uma festinha na esplanada do estádio. A Tararau é sempre assim, alegria, torcer sempre pro Papão, tamo aí. Se Deus quiser, vamos vencer hoje. Domingo abençoado para todo mundo. A gente veio ver o Papão, saiu do carnaval, né? Veio ver o Papão, vai voltar pro carnaval.
Essa é a folia do Bicolor hoje. Do Bicolor e vitória pro Papão. Só que quando o jogo começou, a animação não foi tão grande assim. O Papão não conseguia acertar nas finalizações, mesmo com o time conseguindo chegar ao ataque. Os jogadores não se entendiam em campo, com vários passes errados. E como eu sempre costumo falar, né, criar é muito mais difícil do que destruir, né? E a equipe deles veio com uma marcação forte desde o início da partida, onde nós encontramos um pouco de dificuldade, mas nós temos que melhorar. Quando o Japim chegou, Paulo Rangel levou perigo a Matheus Nogueira. Daí o Papão acordou. Rossi parou na defesa, mas pegou o rebote e obrigou Xandão a sair de soco na bola. A zaga afastou na sequência. Antes do intervalo, o Giovani ainda tentou surpreender o goleiro aurinegro nessa falta. O Paysandu voltou mais ligado para o segundo tempo. Rossi e Nicolas tiveram a chance de marcar. Em mais um ataque bicolor, dessa vez Nicolas acabou atrapalhando a finalização do Rossi. Até os 18 minutos do segundo tempo, as duas equipes não tinham finalizado tanto na direção do gol. Só que em um desses chutes que parecia defensável, os bicolores contaram com a sorte e com o oportunismo do seu artilheiro. Matheus Vargas chutou de longe e Xandão acabou falhando. Nicolas, que não tem nada a ver com isso, marcou o 7º gol dele na temporada. Paysandu 1-0. Depois, Nicolas tentou dar uma de garçom, deixando Rossi na boa para colocar a bola no fundo da rede. Só que o impedimento foi marcado. Acabou não fazendo falta. Em outra falha defensiva do Castanhal, Matias Cavaleri aproveitou para fazer o primeiro gol dele com a camisa bicolor. Mesmo com a boa vantagem, o Papão seguiu atacando em busca do terceiro gol. Porém, terminou mesmo 2-0 para o Paysandu. Vitória para garantir o segundo lugar na classificação da primeira fase. E o direito de decidir em casa as quartas de final e será em jogo único. E não é hora de baixar a guarda, né? Para chegar agora para jogar no nível melhor ainda, porque agora os jogos são decisivos, né? São jogos que você ou mata ou morre, nós não podemos... Nossa responsabilidade é muito grande, nós temos que assumir a responsabilidade de fazer o Paysandu, né, chegar a essas finais, porque eu acredito que nós temos potencial, obviamente que respeitando muito os adversários, mas nós entendemos onde nós estamos, né? E os objetivos que nós temos que concluir com êxito. Mas antes das decisões, Luizinho vai descansar um pouco. Até porque ele não tem folga desde que assumiu o time no dia 10 de fevereiro. Vou aproveitar esses dias aí que nós temos descanso para descansar, para ver se eu consigo dormir. Vitória muito importante para o Paysandu para continuar alimentando essa confiança depois de um momento ruim, onde teve troca de treinador. O trabalho do Luizinho Lopes, acaba ganhando um pouco mais de tração, né? A vitória protocolada do Paysandu, jogo morno ontem contra o Castanhal, mas vitória importante também para assegurar essa segunda posição, porque o Bragantino estava vencendo, aliás, começou abrindo o placar logo cedo no jogo e estava empurrando o Paysandu para terceiro, mas o Paysandu depois conseguiu vencer e manter a segunda posição. Lembrando que é muito importante, ainda mais nessa nova configuração do Campeonato Paraense, decidir os jogos em casa. Agora o Paysandu vai ter um tempinho de folga para também poder se reorganizar, treinar novamente para já encarar a fase de quartas de final. Pena para o goleiro do Castanhal, Xandão, cara, que engoliu esse frango, teve uma falha terrível ontem e é um dos melhores goleiros do Campeonato Paraense e teve uma tarde ontem para esquecer, João. Todos nós temos dias ruins, né? Que o Xandão se recupere. Agora, João, como é que fica a situação da Tuna, da Luz aí nessa fase final? A Tuna se deu bem ontem e ainda causou um rebaixamento. Vamos ver o que aconteceu lá no estádio do Souza, porque a Lusa precisava da vitória para garantir a classificação à próxima fase do Campeonato Paraense.
confiante e vamos buscar o resultado. O campeonato ainda não acabou, ainda estamos no último jogo e Guerreiro tem que lutar até o fim. E a Camila também tinha um motivo a mais para torcer pelo Caeté. Tem alguém especial jogando, meu esposo é jogador do Caeté. E ela não quer muita coisa não, viu, Carlos? O importante é o gol. Comemoração, a gente comemora com o coração batendo mais forte. Com o recado dado, vamos pro jogo. E o Caeté começou balançando a rede. Gabriel Cunha mandou pro gol, mas o juiz já tinha parado. A Tuna respondeu nessa cobrança de falta e foi fatal. Olha só onde o Thiago Bagage colocou essa bola. Que golaço! A Águia estava agitada no Souza e não demorou muito para marcar de novo. Gabriel puxou para a direita, a bola foi desviada e sobrou para Édigo, só empurrar para o gol. 2-0 para a Lusa. O Caeté até tentava na correria, mas esbarrava na defesa da Tuna. A finalização com mais perigo do guerreiro Caeteuara foi essa daí, nesse chute de Ângelo. Já na segunda etapa, o time de Bragança veio mais atento e conseguiu diminuir. Carlos Andrei, o marido da Camila, foi quem marcou, aproveitando o rebote. O time de Bragança queria jogo e colocou o goleiro Lucão para trabalhar. 1, 2 vezes, mas não teve jeito. Final, Tuna 2, Caeté 1. A vitória garantiu a Tuna na próxima fase do Campeonato Paraense. Já o Caeté se despede da competição na lanterna e rebaixado para a 2ª divisão estadual. É triste para o clube, para nós, é muito triste. É até difícil falar nesse momento. Não é isso que nós queríamos, mas faz parte, é levantar a cabeça. Seu Rodrigo, presidente do time, reformular o elenco. Para o ano que vem jogar a segundinha, se Deus quiser subir e caminhar nessa caminhada aí para a 1ª divisão de novo aí. Carlos, mas pelo menos teve o gol para a esposa, né? Feliz pelo gol, foi para ela, dedicado a ela. Mas eu preferia ter ganhado a partida, ter salvado o time e não ter feito gol, mas faz parte. Já do lado da Lusa, a classificação veio, mas o técnico quer mais. A Tuna, ela precisa e pode dar muito mais. Fizemos 2-0, o Soube ganhando no primeiro tempo, mas eu acho que a minha equipe pode mais e a minha função enquanto líder é estar cobrando, é estar solicitando essa evolução desses nossos atletas. E é como eu falo, a mesma cobrança que quando perdeu, eu vou fazer quando ganhou, enquanto eu não me sentir satisfeito no que eles podem entregar. Mas, pelo lado da eficiência da classificação, estamos de parabéns. Grande resultado para a Tuna, que chegou a oscilar nas últimas semanas, ao mesmo tempo que conseguiu avançar na Copa do Brasil, eliminando o Sampaio Corrêa. Logo no jogo seguinte, quando tinha uma grande oportunidade até de ter encaminhado a classificação com antecedência, acabou perdendo de virada para o São Francisco, dando fôlego para a equipe de Santarém e colocando a classificação da Tuna para a próxima fase do Parazão sob risco. Então a Tuna faz o seu dever de casa, consegue a classificação aí na última rodada, vencendo bem a equipe do Caeté, que é rebaixada pela primeira vez na sua história. Um clube novo, fundado lá em 2019. E tem um detalhe importante, João. O Caeté, em todas as vezes que disputou o Campeonato Paraense, sempre avançou a segunda fase. Exceto por esse ano agora, quando acabou sendo rebaixado, vai jogar a segundinha no ano que vem. Vamos agora mostrar os outros gols do Campeonato Paraense, que também decidiram coisas importantes, como, por exemplo, também classificação e também resultados que mexeram na luta contra o rebaixamento. Independente empatou contra o Capitão Poço, Santa Rosa e Bragantino venceram dentro de casa. Vamos ver. Bragantino e Águia de Marabá fizeram o clássico do interior na cidade de Bragança, a pérola do Caeté. Logo aos 5 minutos, Vander cobrou falta e Jefferson cabeceou para dentro do gol, 1-0. Na volta do intervalo, contra-ataque do Tubarão, Giliardi recebeu bom passe para marcar o segundo dos donos da casa. Nos acréscimos, depois de escanteio, Williams cabeceou e descontou para o azulão. Final, Bragantino 2, Águia de Marabá 1. Os dois times estão classificados para a próxima fase do Parazão. No estádio Ipixunão, Santa Rosa e São Francisco se enfrentaram. Gol só no segundo tempo. Christian cobrou falta no capricho e Flávio desviou para selar a vitória do Macaco Prego.
Final, Santa Rosa classificado 1, São Francisco eliminado 0. Em Tucuruí, Independente e Capitão Poço jogaram no Navegantão. No final do primeiro tempo, Marcos Vinícius cobrou pênalti e abriu o placar para o Galo Elétrico. Na etapa final, depois do cruzamento na área, Alexandre Santana deixou tudo igual. Final, Independente rebaixado 1, Capitão Poço classificado também 1. Aconteceram algumas definições interessantes nos últimos minutos dessa partida, como, por exemplo, o Capitão Poço, que rebaixou o Independente, que estava se salvando com essa vitória. E o detalhe também desse jogo entre Santa Rosa e São Francisco, o jogo ficou paralisado por alguns minutos por conta da chuva, o campo ficou completamente encharcado lá em Pixuna do Pará, mas o jogo acabou lá em Cametá e Clube do Remo, e o Cametá estava se classificando com a vitória em cima do Leão Azul. Só que o Santa Rosa acabou atrapalhando a festa do Cametá, né? Poderia ser completa com a classificação, ficou somente com a vitória, mas aí o gol do Santa Rosa acabou tirando o Cametá da zona de classificação, João. E, João, como é que fica agora, então, aí esse panorama? Como é que fica a tabela? Agora são quartas de final, mas vamos ver primeiro a classificação, ver como ficou as 12 colocações do Campeonato Paraense. O Clube do Remo, melhor campanha com, na verdade, 18 pontos. Paysandu em segundo com 17. Bragantino em terceiro também com 17. Melhor campanha do Tubarão em muito tempo também aqui no Campeonato Paraense. Castanhal termina em quarto com 13. A Tuna consegue ficar em quinto com 11 pontos. Mesma pontuação do Águia de Marabá e também do Capitão Poço, que vem na sequência. O Santa Rosa pegou a última vaga justamente com esse gol que eu citei contra o São Francisco. Cametá e São Francisco permanecem na primeira divisão, mas não se classificam. Não é o caso do Independente e do Caeté, que vão jogar a segundinha na próxima temporada. E agora as quartas de final. E teremos confrontos únicos já a partir da semana que vem, e os duelos começam a partir de sexta-feira. Tem Clube do Remo e Santa Rosa, sexta-feira, 8 da noite, lá no Estádio Mangueirão. Assim começa a rodada, porque na semana seguinte o Remo joga na terça-feira pela Copa do Brasil. Por isso, esse jogo antecipado até para dar mais descanso para o time azulino. No sábado, as quartas de final continuam com Paysandu e Capitão Poço. No domingo, 10 da manhã, tem mais duas partidas, Castanhal e Tunaluso e Bragantino e Águia de Marabá. Esse é uma reedição aí do confronto dessa última rodada com uma cara completamente diferente. E essa rodada é muito importante também para as equipes do interior, tá? Na teoria, Clube do Remo e Paysandu pegam equipes um pouco mais frágeis pelo meio do caminho, já venceram durante a primeira fase sem tanta dificuldade. Mas esse Castanhal e Tuna, por exemplo, já foi um jogo nesse Campeonato Paraense que deu aí uma grande disputa, né? E vai aí resultar numa briga por uma vaga na Série D e também pela Copa do Brasil. A mesma coisa desse Bragantino e Águia de Marabá. Eu estou com uma expectativa muito grande nesses confrontos do interior, João. E aí, você fala também pra gente sobre o Campeonato Carioca? Tivemos semifinais. Você viu, inclusive, aqui na TV Liberal, Flamengo e Vasco fizeram um clássico do final de semana. A gente tem o gol da vitória do Flamengo, que saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Bruno Henrique recebeu um bom passe, se livrou da marcação e garantiu a vantagem para o jogo da volta no próximo sábado. Olha que golaço do Bruno Henrique, hein? Pegou na veia de fora da área, aí o camisa 27 do Flamengo comemorou bastante. O Vasco tentou trazer esse jogo aí para o Nilton Santos, né? Aconteceu, na verdade, no Nilton Santos, para tentar diminuir a diferença técnica para o Flamengo, justamente por ser num gramado sintético essa partida, mas não deu bom para o Vasco. Próximo jogo, sábado que vem, 6h30 da tarde, você também vê aqui na TV Liberal, o jogo acontece no Maracanã. Valeu, João. Prazer te receber aqui. Obrigado pelas informações. Prazer também. Primeira vez juntos aqui no estúdio.